E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, aluno da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 18. Então, contamos com a sua participação, quem porventura está com os materiais, vai anotando aí informações importantes. A gente conta muito com a sua colaboração na aula de hoje, beleza? Vamos para mais uma aula de História, a aula número 18. Antes de nós começarmos, galera, o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 17. Vamos lá, né? Questão 1. Assinale abaixo a alternativa onde se encontra a motivação para o tráfico negreiro. O que era que motivava as pessoas a praticar o tráfico negreiro? A alternativa correta é a alternativa B, a possibilidade de adquirir grandes lucros. Questão 2. Qual era o nome do maior traficante de escravos do século XIX? Francisco Félix de Souza. Então a alternativa correta é a alternativa A. Questão 3. A grande maioria dos escravos trazidos da África para o Brasil veio de quais países? Alternativa correta, alternativa A. Guiné, Congo, Angola e Moçambique. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Abaixo se encontram algumas punições sofridas pelos escravizados em caso de desobediência, exceto qual das alternativas abaixo vocês deveriam marcar aquela que não é uma punição sofrida pelos escravos se porventura eles desobedecessem. A alternativa correta é a alternativa C, banho com água quente. E por fim, questão 5, uma doença muito comum dos escravos serem acometidos nos navios negreiros era a varíola. Então a questão 5, a alternativa correta é a alternativa D. Fizemos a correção, pessoal, da atividade da nossa última aula e agora vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito top, vamos falar hoje sobre os quilombos, ok? Não adianta nós falarmos sobre os quilombos sem primeiro nós entendermos o que eram os quilombos. Professor, o que eram os quilombos? Os quilombos eram espécies de comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. Então, os quilombos, pessoal, eram comunidades que recebiam aqueles escravos fugitivos das fazendas, Os escravos muitas vezes fugiam, não tinham onde habitar, não tinham onde se abrigar e eles iam buscar abrigo nessas comunidades, nos quilombos, ok? Uma observação aqui importante: o período de maior formação dos quilombos no Brasil foi ali entre os séculos 16 e 19, ok? Vamos para o próximo slide. Onde eram localizados os quilombos? Os quilombos ficavam escondidos nas matas ou em lugares de difícil acesso, como no alto das montanhas
ou em grutas. Então, normalmente, quando alguém ia construir um determinado quilombo, esse quilombo ele era construído em local de difícil acesso, nas matas, no alto de uma montanha, nas grutas, enfim. E nos quilombos, ali a gente vai encontrar, né, a gente vai poder ver os escravos tendo uma vida livre, coisa que não acontecia no período em que eles eram escravizados com os seus senhores. Então, esses quilombos, normalmente, eles eram construídos em locais de difícil acesso, em matas, no alto das montanhas, e a gente podia ali encontrar o escravo tendo a sua tão sonhada liberdade, viver da forma que ele bem entendia, da forma que ele queria. Certo? Vamos para o próximo slide. Porque os quilombos eram localizados em locais de difícil acesso, né? Por que os quilombos eram construídos no meio da mata, no alto de uma montanha, nas grutas? Qual a finalidade disso? Isso, pessoal, era algo estratégico, né? O principal objetivo ali desses quilombos, eles serem construídos em locais de difícil acesso, era para justamente evitar uma recaptura desse escravo. Então, os quilombos eram construídos em locais de difícil acesso para evitar que esse escravo fosse recapturado pelo seu senhor. Certo? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Como os quilombolas, né, que eram os moradores que habitavam os quilombos, eles se organizavam. Existia uma organização parecida com as aldeias africanas, de onde os quilombolas eles eram originários. Então a gente vai perceber características semelhantes nos quilombos, né, e também nas respectivas aldeias africanas. Então normalmente os quilombolas, né, os moradores dos quilombos, eles tinham uma organização parecida com essas aldeias africanas de onde eles vieram, né, de onde eles eram originários. No quilombo, pessoal, a gente vai encontrar a divisão do trabalho. Existia ali a divisão das tarefas, tinha coisas que competia ao homem e tinha coisas que competia à mulher fazer, ok? Os quilombos, geralmente eram comandados por um líder. Todo quilombo você vai encontrar um líder que era ali para ditar as ordens no quilombo, para tentar evitar possíveis problemas, enfim. Então, cada quilombo, aqui no Brasil, por exemplo, você vai encontrar cada quilombo tendo o seu respectivo líder. Os quilombolas, ali nos quilombos, pessoal, os quilombolas eles viviam, né, da agricultura de subsistência, né, e da pesca. Então, eles plantavam, colhiam aquilo que plantavam e se alimentava daquilo, e também eles viviam da pesca. Era assim a alimentação dos quilombolas, ou da agricultura de subsistência, ou então através da pesca. Lá nos quilombos, pessoal, os quilombolas, eles podiam ali viver de acordo com os seus hábitos culturais africanos e praticar livremente os seus cultos religiosos, coisa que durante o período que eles eram escravizados, eles não podiam, né? Inclusive, esses escravos, eles tiveram que mudar, muitos deles, a sua respectiva religião e seguir a religião cristã, porque o seu dono acabou obrigando. Então, no quilombo, o escravo, ele realmente ali tem a sua respectiva liberdade. Ele é livre para praticar aquilo que ele achasse por bem, né? Então, seus cultos religiosos, seus hábitos, tudo isso ali ele era livre para praticar e para fazer nos quilombos, ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o combate aos quilombos. Era muito comum os fazendeiros e os senhores de engenho contratarem homens armados para desfazerem os quilombos e recapturar os escravos fugitivos. Então, os quilombolas eles não tinham pais, né? Os fazendeiros ou então os donos de engenho sempre estavam ali contratando homens, né? Pessoas para tentar recapturar esses escravos que haviam fugido dos seus senhores. Ocorreram vários combates entre estes homens e os quilombolas durante o período colonial brasileiro. Os quilombolas resistiram e faziam de tudo para proteger o quilombo e manter a sua existência. Então era comum
a gente encontrar conflitos, né, guerras entre os quilombolas, né, os moradores dos quilombos e os fazendeiros ou então os senhores de engenho, né, porque os quilombos não queriam voltar, né, para os seus donos e os quilombolas, perdão, não queriam voltar para os seus donos e os senhores de engenho e os fazendeiros queriam recapturá-los. Então era comum a gente encontrar ali combate ou então conflitos entre os quilombolas e os fazendeiros e os donos de engenhos. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar, pessoal, sobre os quilombos do nosso país, né? Os quilombos no Brasil. Há muitos registros de quilombos por todo o nosso país. A gente vai encontrar quilombos nos estados de Alagoas, Bahia, no nosso estado Pernambuco, né, tem quilombo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, em todos esses estados aí, nós vamos encontrar quilombos, certo? Uma curiosidade aqui importante: por diversas vezes, os quilombos não abrigaram só escravos fugitivos, né? Quando a gente fala em quilombo, vem logo à nossa mente o quê? Ali habitava escravo que fugiu. Mas nem sempre. Tem ocasiões também que os quilombos a gente iria encontrar índios habitando e até pessoas procuradas pela justiça. Para tentar fugir da justiça, essas pessoas iam buscar abrigo ali nos quilombos, beleza? Então, nos quilombos, você iria encontrar muita gente habitando, principalmente escravos fugitivos, índios e até pessoas que estavam fugindo da justiça. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre o quilombo mais conhecido do nosso país, né? Aquele quilombo que mais perdurou, que mais durou tempo, que foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, pessoal, ele foi construído na região onde hoje corresponde ao estado de Alagoas, né? O Quilombo dos Palmares, como eu falei anteriormente, foi um dos mais importantes quilombos do período colonial brasileiro, né? Como eu falei também anteriormente, cada quilombo tinha o seu respectivo líder, né? O líder mais famoso do Quilombo dos Palmares foi o ex-escravo, né, conhecido como Zumbi dos Palmares. Então, o Zumbi dos Palmares, ele teve uma importância muito grande no Quilombo dos Palmares, ok? No dia 20 de novembro de 1965, o Zumbi dos Palmares ele acabou sendo emboscado e morto. Então, no dia 20 de novembro de 1965, acontece aí a morte do Zumbi dos Palmares, né, do líder do Quilombo dos Palmares. Uma curiosidade aqui, uma observação importante: o Quilombo dos Palmares durou aproximadamente 100 anos. Então, na história dos quilombos do nosso país, foi o quilombo que mais durou tempo, né, aproximadamente aí 100 anos, e era um quilombo tão importante que teve um período aí que ele chegou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas. Cerca de 20 mil pessoas teve uma época que habitaram esse Quilombo dos Palmares, né? Você pode questionar, mas professor, e por que se chama Quilombo dos Palmares? Por que esse nome? Porque na região onde esse quilombo foi construído existiam muitas palmeiras, né? Então, daí o nome Quilombo dos Palmares. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o Dia da Consciência Negra. Todo ano, né, anualmente, no dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Essa data, pessoal, faz referência e homenagem ao Zumbi dos Palmares e a todos os negros que resistiram bravamente a essa tragédia da humanidade chamada escravidão. Então, todo ano, né, no dia 20 de novembro, aqui no nosso país, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Por que o dia 20 de novembro? Em homenagem ao dia da morte do Zumbi dos Palmares, né? Como eu falei anteriormente, o Zumbi dos Palmares ele foi morto em 20 de novembro de 1965. Então, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Ok, pessoal? Vamos agora falar sobre os quilombos remanescentes. Até hoje,
principalmente em regiões do interior do Brasil, existem quilombos. Chamados de quilombos remanescentes, eles são habitados por descendentes de escravos. Então hoje, no nosso país, no Brasil, a gente vai encontrar principalmente no interior os chamados quilombos remanescentes. Então, normalmente nesses quilombos remanescentes, quem habita, quem mora, são pessoas ali que são descendentes de escravos. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o número de comunidades quilombolas no Brasil por estado. Eu separei para vocês alguns estados do nosso país e o número de comunidades quilombolas que existe em cada um desses estados. São alguns dados aqui de suma importância. Ó. No Maranhão, a gente vai encontrar 642 comunidades quilombolas. Na Bahia, 396. No Pará, 294. Minas Gerais, 135 comunidades quilombolas. Pernambuco, no nosso estado, 91. Rio Grande do Sul, 90. Mato Grosso, 59. No Piauí, vamos encontrar aproximadamente ali 78 comunidades quilombolas. São Paulo, 70. Rio Grande do Norte, 64. E no Ceará, vamos encontrar ali cerca de 54 comunidades quilombolas. Então aqui tem alguns dados de algumas comunidades quilombolas encontradas em alguns estados do nosso país. Beleza, pessoal? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Fui!